tarde, pessoal. Meu nome é Soraya Burgato, sou estudante de Podologia do Senac Vila Prudente. E hoje nós estamos aqui com a professora Adriana Nunes, que é podóloga e docente do Senac Vila Prudente. Tudo bem, professora? Maravilhoso, muito feliz pelo convite. E nós que estamos felizes Obrigada. de ter você aqui com a gente para esclarecer todas as nossas dúvidas. Não sei se todas, mas eu vou tentar, pelo menos alguma sim. coisa, tá bom? Muito bom ter você aqui, obrigada, Eu viu? agradeço, viu? Eu acho que é extremamente importante para o integrador e quando o aluno tem essa consciência, o quanto acrescenta na vida dele profissional afora. Então, vai ser Sim, bem é bacana. muito importante. E você é nossa referência Meu maior Deus do de céu. tudo Deixa, isso. deixa todo mundo ouvir isso, então. Obrigada pelo convite. Então, professora, hoje a nossa entrevista é sobre calos e calosidades. Nós fizemos uma pesquisa e relatamos que pelo menos 50% da população tem problemas com calos e calosidades. Isso é real. Então a gente vai fazer algumas perguntas sobre este assunto. Perfeito, tá ótimo. Então, professora, nossa primeira pergunta é a seguinte: quais são os principais fatores biomecânicos que levam ao surgimento de calos e calosidade nos pés? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque a marcha, desde o momento que o cliente chegar até o espaço de vocês, é importante ter esse olhar, porque isso é que vai trazer a forma que ele pisa. Claro que ele tem outros mecanismos, podemos usar o plantígrafo, o podoscópio, para que a gente tenha uma avaliação melhor. Mas é importante, às vezes a pessoa não demonstra isso na hora que está sentado lá na maca. A gente só vai perceber quando a pessoa fala, olha, tá doendo, tá dolorido. Então, a marcha é o mais importante para nós, associado à biomecânica, quando a gente faz todos os testes relacionados. Observando o calçado da pessoa também dá para saber é isso? extremamente importante. Principalmente se tem um pé supinado, pronado, ele vai trazer as características na sola do sapato. Então, vai ter um desgaste maior, ou tá? na região medial ou na região lateral. O tamanho também adequado do calçado, né? Isso também. A gente hoje, ainda bem que nós estamos vivenciando um novo momento, mas eu já tive amigas, mulheres que eu já fiz atendimento, que o fato de, anos passados, né, de ter números menores, de tênis legais, de cores diferentes, elas acabavam se colocando numa posição de usar um 36, um 37 para não usar 39, 40. Então hoje a gente percebe vários tipos de calosidade, em especial de forma dorsais, pelo fato de ter usado um tênis ou um sapato inadequado anos anteriores. A gente fica refém da moda, né? Da estética, sim, porque o pezinho menor pode ficar mais agradável, mais bonito, mais delicado. A questão da elegância, mas tem que ter conforto também, sim, né? É necessário que tenha as duas coisas. E hoje em dia está pesando um pouco mais o conforto das pessoas, né? Até porque eu acho que antigamente, hoje as mulheres estão muito mais no mercado de trabalho. Né? Antigamente se usava um salto para ir para uma festa, uma formatura, hoje não, isso faz parte, tanto o salto alto como qualquer outro tipo de sapato. Sim. Então, olha a importância da gente orientar, porque eu falo Muito que às vezes importante. o nosso processo é orientar, às vezes não vai mudar aquele, porque pode ser um sapato que tem a necessidade de ser de uso de segurança, mas é importante a gente fazer sempre essa orientação. Muito legal. Então, professora, tem uma outra pergunta interessante aqui. Como diferenciar clinicamente um calo duro, um eloma, de uma calosidade difusa durante a avaliação podológica? Então vamos lá. O que é importante, né? Claro que a gente vai falar sobre os tipos de pés também, mas vamos pegar aqui um pezinho como exemplo, tá? Normalmente quando a gente tem um pé cavo, tende a ter maior superfície de calosidade, acaba tendo toda essa região do antepé. Quando tem alguns tipos de pés que pode ter a formação da calosidade e aí a gente tem esses calos que a gente pode também dizer que são calos com núcleos. Então, qual que é a importância da gente fazer essa identificação? Pode ter toda uma calosidade e pode ter centralizado um calo. Então, a nossa importância de olhar esse pé é para saber onde a pessoa está sentindo dor. Porque dependendo, vamos pensar numa pessoa que pratica esporte. De repente, se a gente desbastar demais, pode causar uma sensibilidade maior dor. Mas às vezes aquele calo que tem um núcleo, talvez é o que mais ocasiona dor. Então a gente pode literalmente trabalhar naquele calo, fazer a remoção e os demais a gente trabalhar mais a questão da hidratação. Entendi, interessante, tá bem. Professora,
quais são os métodos mais eficazes e seguros de remoção, tratamento de calos e calosidades em consultórios? A primeira coisa, eu acho que é muito importante a gente entender sobre o tugor da pele, né? Mas falar sobre emoliência é extremamente importante. Então, às vezes eu vejo alguns vídeos na internet que a profissional ou o profissional vai com lâmina descartável, lógico que facilita muito, né, a vida do profissional, mas às vezes ir sem emoliência. E aí eu não consigo descobrir qual é o limite de segurança, porque eu acho que isso é o mais importante, como a gente citou. Você pega um pé de uma pessoa que pratica esporte, a gente não pode desbastar toda aquela região. E aí fazer esse processo de orientação. Então, conforme vai fazendo a remoção, vai trazendo essa emoliência para ir analisando, às vezes é só a borda que vai estar um pouco mais comprometido, o centro nem tanto. Então, ter esse olhar, né? E ter o tato mesmo. É isso que eu ia perguntar. Você vai sentir ali, né? para ver até onde você pode ir. É possível de ir, porque senão a gente pode ultrapassar o limite. E aí, possivelmente, a gente vai causar dor para esse nosso cliente. E dependendo da forma da calosidade, se a gente pensar em pessoas idosas, pode acontecer o quê? Até mudança de marcha, se a pessoa está muito tempo com aquela calosidade. Porque quando a pessoa sente um desconforto, ela vai mudar Sim. a forma de pisar dela. E aí a gente pode ter essa questão da insegurança também no caminhar. E vai acarretar outro tipo de problema, né? Se já tinha um, vai acarretar um outro Faz problema. uma somativa. Exato, né? Então, o quanto é importante de fazer a identificação. Muitos falam assim, é o olho de peixe, claro que é muito comum a gente ouvir isso, principalmente, né, para quem não é da área técnica, mas a gente ter esse nosso olhar, né, cada vez mais sendo profissional e trabalhando nessa questão do diagnóstico, na observação das nossas práticas. É muita responsabilidade, né? Também, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, um misto de técnica, de sensibilidade e de experiência, né? Conhecimento. E conhecimento. Né? Eu brinco, se fosse possível, né, o nosso cliente trazer o pé e deixar e voltar depois, seria maravilhoso. A gente estaria lidando ali. Vou passar mas uma não é semaninha possível, com ele para ver como né? ele está se sentindo. Mas não é, né? Então, a verdade. gente precisa sempre lembrar e O pensar conhecimento para que poder tudo que avaliar. envolve, talvez, as consequências vai acontecer primeiramente no pé. Então, é importante a gente ter esse olhar. Com certeza. Professora, quais orientações de prevenção devem ser passadas no paciente para evitar a recidiva de calos e calosidades no dia a dia? Então, é muito importante a questão da hidratação, né? Podemos fazer indicação de palmilhas, de protetores, mas também nós precisamos ver caso a caso. Por quê? A gente tem alguns trabalhadores que usam sapatos específicos, principalmente de segurança. Então, ali, a nossa orientação sempre vai ser usar um protetor, né? Tentar observar o tipo de meia que está usando. Então, isso é o mais importante, porque a pessoa não vai deixar de usar o sapato. E eu falo isso como exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de salto, de muito tênis. Dependendo, mesmo sendo 36, dependendo da forma, do formato que é o sapato, me incomoda muito. Então eu preciso ter uma meia que é mais fina, uma meia que é mais composta, para que eu tenha esse alívio na minha calosidade. Tá. Em relação aos protetores de calo, algumas pessoas relatam dor quando usam e acabam abandonando. O que a senhora aconselha nesse caso? Então, normalmente os de silicone são extremamente rígidos, né? Por isso que é importante a gente entender um pouquinho de se ele é maleável ou não. Imagina você colocar um protetor interdigital, principalmente para altos valvos, por exemplo, e pôr dentro de um sapato ainda. Então você imagina, a pessoa já tinha a princípio um incômodo, que é um dedo sobreposto, e tem algo que está entre o dedo, que está fazendo, pode fazer até no caso, um calo interdigital pelo fato de estar ali presente. Então a nossa orientação, sempre buscar um ortopedista, né, para saber por que aquilo está acontecendo, por que está acontecendo essa questão ortopédica, mas a nossa função é trazer os protetores mais maleáveis para as pessoas. Ok. Tem alguma indicação desse protetor mais maleável? Qual é o Então, material? eu gosto muito de usar, tem alguns que a gente chama tem a nanotecnologia, né? Eles são trabalhados com um tipo de EVA específico e eles são mais maleáveis. Então, principalmente no calo dorsal, no quinto dedo, é muito comum da gente fazer esse uso para absorção do impacto. Ok. Em relação a calos, a senhora já pegou algum caso assim que deixou a senhora de cabelo em pé? Que foi desafiador para a senhora? Foi. Eu tive, na verdade, o ano passado, uma situação muito específica com uma senhora diabética, 72 anos,
que ela tinha um calo no quinto dedo, que eu já estava muito habitual de cuidar dela, e só que ela estava reclamando de muita dor no pé. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na casa dela para fazer o atendimento, que eu iniciei o processo de desbaste, era um calo com higroma. O que é o higroma? Na verdade, a gente tem ali o excesso de sangue purulento e provavelmente, se eu não tivesse observado, se eu não tivesse feito esse cuidado da emoliência, poderia ter uma perfuração. E aí ela correria o risco de uma infecção maior. Porque o higroma, o próprio corpo, quando você começa a tomar o medicamento, ele faz essa reabsorção. Então, naquele momento, eu parei o atendimento, pedi para que a família consultasse o médico. Foi possível naquele dia ter um atendimento online e o médico até parabenizou aquilo que havia acontecido. Então, na verdade, o que é muito importante? A gente sempre orientar o nosso cliente, porque para ele quer que tire, quer que arranque tudo. Não, nós como profissionais é que temos que ter uma conduta correta. Então, eu acho que foi o caso que mais me chamou a atenção, porque 1 milímetro eu poderia ter perfurado. E aí causaria um dano maior para essa pessoa. Ainda mais sendo diabética, eu poderia não ter o processo de cicatrização. Mas deu tudo certo. Obrigada, professora. Então, professora, muito obrigada pelo seu tempo aqui, por ter tirado todas as nossas dúvidas. Eu agradeço demais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu acho que é importante ter esses momentos com vocês, até porque a gente se diverte também, né? Também bastante. E, acima de tudo, trazendo a informação, né? Então, é importante, precisando. Muito obrigada, professora. Foi muito edificante as suas respostas pra gente. E para você que ainda não conhece o nosso canal Bisturi Cego, eu os convido a ir lá no nosso canal do YouTube, curtir, compartilhar nossos conteúdos. E se você gostou desse conteúdo aqui, dá um joinha. Muito obrigada e até a próxima!